E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos determinar a posição do centro de massa para uma distribuição discreta e, posteriormente, para uma distribuição contínua de massa. Começando com a distribuição discreta. Observe o quadro. Considere um sistema de partículas composto por partículas de massas M1, M2, M3 e assim sucessivamente até a massa Mn. Associado a cada partícula existe um vetor posição. Sendo assim, R1 é o vetor posição da massa M1, R2 é o vetor posição da massa M2, R3 é o vetor posição da massa M3 e assim sucessivamente até o vetor Rn da massa Mn. Conforme vimos nos últimos vídeos, a determinação da posição do centro de massa fica dada a partir do cálculo do vetor R grande. Sendo assim, a posição do centro de massa é dada por 1 sobre a massa total do sistema, que multiplica o somatório para I variando de 1 a N de MI vezes o vetor RI, em que M grande representa a massa total do sistema de partículas em questão. Para ilustrar a aplicação dessas expressões, considere o exemplo ilustrado no quadro. Nele eu ilustro um sistema composto por 3 partículas de mesma massa mzinho dispostas de forma não colinear. Sendo assim, nós temos o vetor R1, que denuncia a posição da partícula 1, o vetor R2, que denuncia a posição da partícula 2, e a partícula 3 dista da origem O do meu sistema de coordenadas uma distância L, conforme eu ilustro no quadro. Vamos começar calculando a posição do centro de massa do sistema em questão por partes. Primeiro, eu vou calcular a posição do centro de massa fingindo que o meu sistema é composto apenas por essas 2 partículas de massa mzinho, pela partícula 1 e pela partícula 2. Já dá para inferir que a posição dessa partícula de massa 2m será justamente a origem do nosso sistema de coordenadas. Vamos comprovar este fato efetuando os cálculos. Então vamos lá. Imaginando que o meu sistema é composto apenas por essas 2 partículas, o vetor posição do centro de massa, que eu vou chamar de vetor R1, é igual a 1 sobre a massa total do sistema em questão, M mais M, 2M, que multiplica o somatório para I variando de 1 a 2 de MI vezes o vetor RI. Consequentemente, nós temos aqui a massa da partícula 1, Mzinho, vezes o vetor posição R1, mais a massa da partícula 2, Mzinho, vezes o vetor posição R2. Simplificando a massa Mzinho, vemos que o vetor posição R1 é igual a 1 sobre 2, que multiplica o vetor R1 mais o vetor R2. Vamos agora determinar cada um desses vetores. Analisando a figura mais uma vez, vemos que o vetor R1 é dado por Azinho na direção do versor I mais 0 na direção do versor J. Já o vetor R2 é dado por, então nós temos menos A I versor mais 0 J versor. Consequentemente, a soma R1 mais R2 é igual a 0. Observe a soma termo a termo. 0 mais 0, 0 na direção do versor J. A inversor somado com menos A inversor é igual a 0. Consequentemente, como era de se esperar, essa partícula de massa 2m está localizada na origem do meu sistema de coordenadas, pois o vetor R1 é um vetor nulo. Muito bem. Observe o resultado obtido e o cálculo realizado até aqui. Vamos considerar agora a partícula 3 de massa mzinho. Para efetuar agora o cálculo do centro de massa,
eu vou ilustrar essa partícula de massa 2m na origem do nosso sistema de coordenadas. Observe o quadro. Aqui, portanto, eu ilustro a partícula de massa 2m, localizada na origem O, e ela dista da partícula 3 de massa mzinho uma distância L. Muito bem? Observe mais uma vez a figura ilustrada no quadro. A partir de agora, eu tenho condições de calcular a posição do centro de massa do sistema em questão a partir de uma figura mais simples. E eu vou efetuar o cálculo sem utilizar a notação vetorial que eu utilizei há pouco na determinação da posição do centro de massa R1. Eu vou efetuar o cálculo da seguinte forma. Observe a figura. O vetor posição do centro de massa do sistema é igual à massa dessa partícula, 2m, vezes a distância que ela se encontra da origem do nosso sistema de coordenadas, 0, mais a massa da partícula 3, mzinho, vezes a distância que ela se encontra da origem do nosso sistema de coordenadas, L grande, sobre a massa total do sistema. Muito bem. Este termo é nulo, portanto, m vezes L sobre 3m corresponde justamente a L sobre 3. Observe no quadro o resultado obtido e todo o cálculo realizado até aqui. Logo, o centro de massa do sistema de partículas em questão está localizado sobre esse segmento de reta de medida L a uma distância L sobre 3 da origem do nosso sistema de coordenadas. Portanto, se esse segmento tem medida L sobre 3, o restante tem medida 2L sobre 3. Observe que eu ilustro aqui um resultado que surge em um teorema muito importante da matemática. Vamos agora para a distribuição contínua de massa. Para fazer isso, eu vou arrumar um espacinho no quadro, já estou de volta. Dando sequência, vamos considerar agora, portanto, uma distribuição contínua de massa. Observe o quadro. Nele eu ilustro um corpo de forma qualquer de massa total mzão, localizado em nosso sistema de coordenadas. O vetor R grande denuncia a posição do centro de massa do corpo, o vetor Rzinho denuncia a posição de um elemento infinitesimal de massa dm e volume correspondente dv, e o vetor R' representa a posição desse elemento infinitesimal de massa dm em relação ao centro de massa. Se você quiser determinar agora a posição do centro de massa, ou seja, o vetor R grande, basta substituir esse somatório por uma integral tripla. Sendo assim, o vetor R grande é 1 sobre m, que multiplica a integral tripla de R dm, em que a massa total do corpo pode ser calculada pela integral tripla de ρ em função de Rzinho dv. A partir de agora, você deve prestar muita atenção na densidade do corpo representada por ρ, pois se a distribuição de massa é inhomogênea, ρ vai variar com a posição Rzinho, ao passo que, se a distribuição de massa é homogênea, ρ vai permanecer constante para qualquer posição de análise no corpo de massa mzão. Recordando agora que o vetor posição do centro de massa pode ser escrito como x do centro de massa inversor, mais y do centro de massa j versor, mais e do centro de massa k versor, e que o vetor Rzinho é dado simplesmente por x inversor, mais y j versor, mais e k versor, eu posso reescrever essa igualdade da seguinte forma. Observe os termos junto comigo.
Do lado esquerdo, aparece na direção do versor I, x do centro de massa. E do lado direito, x. Portanto, eu posso escrever que x do centro de massa corresponde a 1 sobre m, que multiplica a integral de x dm. Muito bem? Da mesma forma, y do centro de massa é igual a 1 sobre m, que multiplica a integral de y dm. Enfim, a posição z do centro de massa é igual a 1 sobre m vezes a integral de z dm. Muito bem? Observe no quadro o estudo realizado, as expressões obtidas. Para finalizar o vídeo, vamos determinar a posição do centro de massa de um hemisfério de massa total mzão, de raio azinho, com distribuição uniforme de massa. Observe o quadro. Note que eu localizei o centro do hemisfério justamente na origem do nosso sistema de coordenadas, pois desta forma, por simetria, fica fácil verificar que a posição x do centro de massa é nula. Da mesma forma, por simetria, eu posso afirmar com segurança que a posição y do centro de massa também é igual a zero. Resta apenas determinar a posição z do centro de massa e, portanto, eu vou recorrer à expressão z do centro de massa é igual a 1 sobre mzão, que multiplica a integral de z dm. A partir de agora, devemos ir em busca de uma relação entre z e a massa mzinho, ou, se você preferir, uma relação entre z e a densidade ρ, que permanece constante. Para fazer isso, observe o quadro mais uma vez. Considere um elemento infinitesimal de massa dm e altura dz que eu ilustro no quadro. Esse elemento situa-se numa posição z sobre o eixo z, conforme ilustrado. E aqui nós temos justamente o raio Rzinho. Vamos começar determinando uma relação entre essas medidas, Rzinho, z e a. Como esse triângulo é retângulo, eu posso escrever que azinho ao quadrado, ou seja, o raio do hemisfério, é igual a z ao quadrado mais Rzinho ao quadrado. Muito bem? A partir de agora, eu tenho condições de determinar a massa dm da seguinte forma. dm é igual a ρ dv. dv corresponde ao volume do elemento infinitesimal de massa dm. Sendo assim, eu posso escrever que dm é igual a ρ, uma constante, vezes dv. dv é dado pela área da base, ou seja, π vezes Rzinho ao quadrado, vezes a altura, simplesmente dz. Logo, eu posso escrever que dm é igual a π vezes ρ vezes Rzinho ao quadrado, eu vou substituir por a ao quadrado menos z ao quadrado. Tudo isso multiplicando dz. Levando esse resultado na expressão acima, a gente obtém que z do centro de massa é igual a 1 sobre m grande, que multiplica a integral de 0 até azinho, muito bem, de z que multiplica dm, ou seja, de z vezes π vezes ρ vezes a ao quadrado menos z ao quadrado dz. Muito bem? Consequentemente, z do centro de massa fica dado por, retirando da integração os termos que permanecem constantes. Então, nós temos π e ρ. Portanto, π vezes ρ sobre a massa total, que multiplica. Observe agora o quadro. Nós temos a integral em relação a z, de z que multiplica a quadrado menos z quadrado. Eu já vou fazer a distributiva. Nós vamos obter, portanto, a integral de 0 até azinho de a ao quadrado vezes z dz, muito bem, menos a integral de 0
até Azinho de Z elevado ao cubo dz. Muito bem? Observe a expressão obtida e todo o cálculo realizado até aqui. Dando sequência, Z do centro de massa, portanto, é igual a π vezes ρ sobre a massa total que multiplica a integral de Z em relação a Z. Pela regra do expoente, nós vamos obter Z ao quadrado sobre 2. De 0 a Azinho, pelo teorema fundamental do cálculo, nós vamos obter Azinho ao quadrado sobre 2. Azinho ao quadrado sobre 2 vezes Azinho ao quadrado, isso nos dá Azinho à quarta sobre 2, menos a integral de Z ao cubo em relação a Z. Pela regra do expoente, nós vamos obter Z à quarta sobre 4. Pelo teorema fundamental do cálculo, de 0 a Azinho, nós vamos obter A elevado à quarta sobre 4. Muito bem? Consequentemente, a posição Z do centro de massa fica dada por... Então, aqui nós temos A ao quadrado, A à quarta sobre 2, menos A à quarta sobre 4. Essa subtração nos dá A à quarta sobre 4. Logo, π vezes ρ sobre m grande, que multiplica A à quarta sobre 4. Agora, a densidade do corpo permanece constante. Portanto, eu posso escrever que ρ é igual a massa total sobre o volume do hemisfério. O volume de uma esfera é 4/3 de π vezes o raio ao cubo. Como eu tenho um hemisfério, eu vou dividir o volume total por 2. Então, nós temos 2/3 de π vezes o raio Azinho ao cubo. Substituindo ρ nessa igualdade, nós vamos obter que a posição Z do centro de massa é igual a... Então, vamos lá. π sobre m grande, muito bem, vezes A à quarta sobre 4, vezes ρ, que é justamente 3m grande sobre 2π Azinho ao cubo. Simplificando π, a massa m grande e Azinho ao cubo, enfim, vemos que a posição Z do centro de massa é igual a 3Azinho sobre 8. Muito bem? Consequentemente, reunindo todas as respostas obtidas, vemos que a posição x do centro de massa é nula, coincide com a origem do nosso sistema de coordenadas por simetria. Da mesma forma, y do centro de massa é igual a 0. E vimos há pouco que a posição z do centro de massa é 3Azinho sobre 8. Observe no quadro os resultados obtidos, todos os cálculos realizados. Com isso eu encerro este vídeo. Até a próxima.